Hey, sup everybody, it's your boy Sola here, Dubai Monster Cast is live, and today finally back. As you saw, well, we had a little break in here, but we're gonna restart this now again with a Brazilian guy. Let's speak a little bit in Portuguese today, and I hope you guys don't mind. I'm gonna put some subtitles on, and I want you guys to greet today Júlio Gorilla. Hi, Alfio. How's everything? Good? Vamos falar em português que é Seja melhor. bem-vindo, vamos Muito falar obrigado. em português, sinta-se em casa. É melhor para se expressar, com certeza. Primeiramente, eu estou muito feliz contigo aqui. Igualmente, irmão. Obrigado pelo convite. Eu já queria ter feito esse podcast contigo no ano passado. Verdade, quando a gente já conversou. E só que esse projeto ainda era um projeto. Ainda era um bebê. Agora, graças a Deus, está no ar e finalmente você está aqui. Sim, muito obrigado. Eu me sinto lisonjeado por estar fazendo parte do seu podcast aí, do Dubai Monstercast, com uma qualidade imensa. E estamos aí para responder as perguntas e conversar sobre tudo que envolve o esporte ou não esporte. Tem responder pergunta, não. Tá bom. Aqui em casa. Ok. Aqui sim. em casa. Eu me sinto. Não é uma entrevista. Tudo bem. Tudo bem que você está toda para entrevista de emprego, mas bem. não. Não, mas tô bem vestido. É um dia especial. E diga-me, essa é a sua segunda vez aqui em Dubai, né? Isso, minha segunda experiência aqui em Dubai. A primeira foi ano passado, vim para competir o Dubai Pro e essa vez também vim com o mesmo intuito de competir. Você veio com o intuito ou você competiu? Eu competi, mas podemos dizer que dessa vez pareceu mais um intuito do que uma competição, mas eu me preparei de muito coração e muito bem. Mas coisas acontecem, às vezes não como a gente gostaria que fosse, mas eu fico muito feliz com o desenvolvimento do meu shape. Do ano passado, de Dubai para esse ano, eu vim comparando meu shape e estou muito feliz com a evolução que eu tive e o trabalho com que eu e meu coach, o Jacim, fizemos. Legal. O que você vê de evolução no seu shape do ano passado para cá, especificamente para o Dubai Pro? Ok, eu me baseei muito no feedback do Tyler Manion. Aham. Na última vez, ele lançou um vídeo falando sobre os 4 top atletas que ficaram no Dubai. Eu tinha ficado em 4º lugar ano passado, e ele falou que eu tinha uma condição muito boa, um equilíbrio muito bom, só que eu necessitava overall legs e lower back. Uhum. Então foi o que eu mais trabalhei esse ano inteiro, foram nas minhas pernas, ainda mais nos adutores e no posterior de coxa, nos hamstrings. E lower back, bati bastante, mas também bati no meu braço, porque eu acho que é um ponto que necessita, porque eu tenho um peito um pouco maior na proporção do shape. Consegui trazer essa evolução, consegui mais do que eu imaginava, aliás. Eu não achei que, com o peso que eu bati, porque praticamente foi quase o mesmo peso que eu subi do ano passado e desse. Qual foi o seu peso? Olha, ano passado eu bati 99 e pouco. Pra te falar a verdade, 100. Deu 99,8, deu 100 quilos arredondando. Dessa vez com roupa, tava de calça, tudo mais, deu 102,3. Então eu devia estar com 101,5, por aí, né? Por volta disso. Não foi, eu vou colocar 1,5 kg. Então, olhando pelo peso, às vezes você pode falar, não teve tanta evolução. Mas quando eu comecei a olhar as fotos e ver, eu falei, não, eu mudei bastante, mais do que eu imaginava. Porque fisiculturismo acaba sendo isso, você vai trabalhando, mas é meio que você trabalha no escuro. Claro que você vê o que você tem que melhorar, faz os exercícios, mas você não está vendo aquela evolução gradual, porque todo dia você está se vendo. Aí quando você olha uma foto do ano passado, pega de um ano e você fala, não, realmente teve um trabalho aqui que eu consegui melhorar. Então eu me impressionei com isso, com a questão do volume, que veio muito maior, o condicionamento chegou similar ao do ano passado, mas não foi o suficiente para esse campeonato. Na sua opinião, de condição? Ele veio mais ou ele veio menos? Não, eu acredito que se eu fosse colocar numa escala de 0 a 10, colocando que 10 foi o ano passado, dessa vez eu vim 9. Posso colocar assim um pouco menos, até porque a estratégia de carb up foi diferente. No geral, você diz? A condição? Olha, as costas ela ficou com uma condição melhor, porque ela ganhou mais músculo, então teve mais profundidade, as fibras apareceram mais. Agora, em relação a parte posterior, sem contar as costas, o glúteo, o hamstrings, eu acho que ficou quase nisso aí, entendeu? Divisão de braço melhorou um pouco, então assim, eu olhando as fotos, são fotos diferentes,
de iluminações um pouco diferentes, porque ano passado foi uma iluminação diferente, Sim. mas eu não vou arriscar dizer que eu estava na mesma condição, um pouquinho a menos. Mas já era o suficiente para o que tinha no show, porque pelo que eu vi no show era uma condição, e também pelo que eu recebi o feedback dos árbitros, minha condição estava muito boa nesse campeonato também. Não foi algo que, se eu não galguei mais posições, não foi pela questão de falta de condição. Saquei. E qual o seu sentimento pós-show? Você agora, Olha, o show aconteceu faz uma semana. Sim, pós-show, primeira coisa que eu fiquei foi triste, porque assim, eu acho que isso eu tô falando não se resume apenas a esporte, se resume a objetivos. Eu acredito que todo indivíduo, quando ele quer alcançar algum objetivo, ele tem que visualizar aquilo e trabalhar. Não é só, eu vou mentalizar, eu vou ser positivo, mas tem que ter a ação envolvida, né? A ação e o sacrifício. E ainda mais quando a gente fala do fisiculturismo, a gente tem que sacrificar várias coisas, como, digamos, vida social, parte de alimentação, tudo é diferente das pessoas comuns. Então, é algo que você tem que abdicar, mas você tem que fazer por gosto. Eu, pelo menos, sempre gostei de fazer isso. Quando chegou o momento e eu vi que eu não fiquei numa posição no qual eu desejava, aliás, muito abaixo do que eu imaginava, eu fiquei triste, porque você vê a sua evolução nitidamente por fotos, e na hora você não vê um resultado de acordo com o que você evoluiu. Então, foi o que eu pensei, se eu cheguei nessa posição, quarto lugar, e eu melhorei os pontos que eu precisava, eu tô com um shape melhor, então pelo menos um terceiro. Dali pra frente eu vou galgar, entende? Mas não, eu fui jogado lá pro 11º. Então foi uma coisa, e aí que entra outra coisa da parte triste, que eu fiquei triste, porque eu olhei fotos, revisei, olhei de novo, eu sou muito sincero comigo mesmo. Se tem um cara que ganha de mim e ele é melhor, simplesmente ótimo. É um ponto para eu evoluir. Pô, aquele cara é melhor que eu naquilo ali, então eu tenho que melhorar aquilo, entende? Sim. Que nem... Enfim, se o cara, eu vejo que ele tem... Às vezes o shape por inteiro, o meu tá melhor, mas às vezes o cara ganhou de mim e ele tem um ponto que eu não tenho. Então eu foco naquilo. Então, ano que vem, eu vou chegar com aquele ponto melhor. Vamos bater nesse ponto para conseguir pra tirar a vantagem do cara. Sim. E isso é o esporte, né? Você ir melhorando os seus pontos fracos até um ponto que você não vai ter mais pontos fracos. Mas aí quando você recebe uma posição dessa, você fica perdido. Você fala assim, caramba, melhorei tudo que eu tinha para melhorar e desci de posição. Então foi uma coisa meio triste, assim, no sentido de ficar desapontado. Mas também, quem sabe eu esperei demais, ou você entende? Assim, às vezes é melhor você não criar expectativas e só fazer o trabalho. Só que não tem como. Quando você mentaliza alguma coisa, você vai criar uma visualização. Mas assim, fiquei triste, mas durou assim 2 dias. Só que a questão por mais que eu fique triste, isso é minha vida, entende? Eu não consigo parar isso. No dia seguinte eu tava fazendo cardio, treinando e comendo normal. Eu não saí estourando de comer. Aliás, a gente saiu do show, eu convidei você lá, a gente saiu junto, fomos numa comida egípcia. Foi isso que eu comi praticamente, comida. Depois, os outros dias, só comi comida, não saí da dieta. Enfim, isso nunca vai fazer eu parar de fazer o que eu faço, mas às vezes te desestimula a estar competindo em shows profissionais e você fala, caramba, eu não consigo entender o que está acontecendo ali. Basicamente foi isso, uma certa tristeza com uma confusão de que caminho eu devo tomar no sentido profissional de competição. Porque eu sei o que eu gosto de fazer e eu olho meu físico e eu sei o que eu tenho que melhorar. Basicamente isso. Mas assim, foi como eu te disse, durou 2 dias, eu já sou um atleta experiente, já passei por várias coisas, já aconteceu de eu achar que eu ia entrar numa posição, todo mundo no backstage falando como aconteceu lá, você tá muito bem, você vai brigar pelos primeiros, e não acontecer, então... É bola pra frente, você tem que ter uma mentalidade forte. Eu levo muito como exemplo, por exemplo, o Ronnie Coleman, um cara que eu admiro demais. Então, olha quantos últimos lugares ele pegou no Olímpia. E eu não tô nem contando os outros que não foi Olímpia, né? Que ele participou e ficou lá atrás, né? Isso, e os caras naquela época ainda não tinha social media. Isso, e os caras zoavam ele, os próprios atletas, como até o próprio Kevin Levrone dizia, caramba, o que você tá fazendo aqui em outro show? Viaja a Europa inteira, ele era o único que viajava de trem, enquanto os outros eram patrocinados pela Wider, então ele fazia um corre muito maior, e lá, em último, para depois galgar e ser um Mr. Olímpia maior de todos os tempos. Então, assim, eu levo ele muito como exemplo. Se um cara desse, que foi um monstro, uma aberração total, ele passou por isso, quem sou eu para não passar, entende? Às vezes eu acredito que Deus, quando tem algo grandioso para você, você vai passar por obstáculos. É a mesma coisa que você subir uma montanha.
Tem gente que vai chegar até certo ponto da montanha e vai falar, aqui tá bom pra mim. Aqui pega sombra, aqui eu tô numa altura legal, mas tem gente que quer chegar até o topo da montanha, quer pegar o sol mais de perto, entende? Então essa pessoa vai ter que ter um esforço muito maior do que as outras. Então são provações que a gente tem que passar, então eu encaro dessa forma, entende? Tudo bem, você quer colocar um obstáculo, mas uma hora eu vou estar tão bom que não vai conseguir mais falar o que não tem. Exato. Você entende? E eu vou continuar. E se não for para competir, minha vida vai continuar mesmo, entende? Porque é o que eu amo, é a minha essência de vida. Eu na verdade, assim, eu nunca pensei em fazer outra coisa além do que eu faço. Claro que eu tenho meus negócios, tudo mais, só que eu nunca pensei em abandonar o que eu faço. E dessa forma, eu me vejo imparável por conta disso, entende? Então, nada pode me parar em relação a isso. Cara, esses dois exemplos que você deu foi sensacional. Essa analogia com a montanha é exatamente o que é o esporte. Só que um ponto que eu acho bem bacana de bater é a sua refeição pós-campeonato. Isso é, eu acredito, o resumo de quem realmente ama o que está fazendo nesse esporte e quem está só pelo hype ou porque quer um corpo legal agora, mas a dieta é foda e acabando isso aqui eu quero pizza e burger. A pessoa se sente sufocada por viver nesse estilo de vida, né? Sim, agora quem ama realmente é exatamente o que você falou. O que eu quero? Quero comer comida. Isso. Eu quero me nutrir. Exatamente. Eu não quero apenas comer por sabor, eu quero me nutrir. Claro que é muito bom comer bastante, mas eu acho que tudo tem o seu feedback de você. Mas comer bastante o quê? Correto. É aí que tá. É a mesma coisa, quando a gente fala, tô comendo umas 5.000 calorias. Mas isso é fácil, porque vai comer 2 lanches. 2 lanches, já bateu 4.000, então como mais um pedaço de pizza, rolou. Top, fácil demais. Agora come arroz e frango, bate 5.000 calorias ali pra você ver. Isso. É comida pra caramba. Correto, mas é isso que realmente vai construir um corpo, né? Se a gente construir uma base que não é sólida em cima de alimentos que você só vai visualizar macros, tô visualizando proteína, carboidrato e gordura. Então, por exemplo, um lanche vai ter carbo, vai ter proteína da carne, vai ter proteína do queijo, Fácil. Vai ter gordura. Você consegue bater os macros ali, calorias, tudo bem, mas e o valor biológico disso? O que isso vai te nutrir, o que isso vai transferir para o seu corpo como performance? Isso é muito importante. Logo quando eu saí de Dubai, eu não tinha nenhum show em mente. Agora, eu conversei com o meu treinador, a gente tem um show que a gente tá pensando em ir, mas ainda tem que alinhar as coisas. Mas, de qualquer forma, eu não saí da preparação. Sim. Meu peso, enquanto os caras sobem 10 quilos, 20 quilos de rebote, eu subi 1 quilo. Você entende? Então, assim... Ainda mais aí na área dos 100. Com certeza. Rebote como já aconteceu, 100 é grande. Sim, como já aconteceu comigo. O último campeonato que eu fui, ano passado, minha última temporada, eu fui para Dubai e depois eu fui para Europa Pro. Na Europa eu ganhei. E ali eu peguei e fiz assim, quer saber? Eu vou comer de tudo. Coisa que eu não faço, porque eu sou muito saudável. Mas eu falei, eu vou me testar. Faz muito tempo que eu não como comidas normais, então eu vou me testar. Fui, comi, aí eu fui para Itália, passei 3 dias lá. O que seria comida normal? É pizza, você comer pão, você comer coisas em qualquer lugar que você vai passar e vai comer. Coisa que um fisiculturista mesmo não vai encontrar assim fácil, entendeu? Porque quem é fisiculturista, quem faz dieta restrita sabe, você sai para comer, você só sai para passar vontade, meu irmão. Ou raiva. Porque não tem. Aí você vai ver as coisas, tudo tem embutido, tudo tem açúcar e tudo isso acaba refletindo no seu shape. Tem muita pessoa que fala assim, mas é só comer isso uma vez ou outra. Só que de uma vez ou outra é a mudança que vai ter num shape de um cara que vai ser campeão e o outro que não vai ser. Entende? Mas também existe a visualização do shape. Eu me inspiro muito nos shapes da década de 80. Então eu olho aquela condição estética, para mim aquilo é classic. A gente consegue ver essa relação sua pela Obrigado. cintura. Obrigado. Essa cintura de Barbie que você coloca num corpo gigante é outra situação. Vem da alimentação correta e também treinos específicos, como cardio em horários certos, como estratégia, vácuo, bracing, abdominal, enfim. Existem várias coisas aí que podem estar ajudando a linha de cintura. Eu também venho trabalhando muito isso, mas eu me inspiro muito nesses caras, sabe? Eu olho a década de 80, assim, vejo os caras e falo, nossa, esse é o tipo de shape que eu penso cada vez buscar mais pra mim. Aquilo realmente pra mim é o classic, é o verdadeiro classic. Mas é o anos classic. 70, 80. Sim.
Aí quando chegou anos 90, chegou os Monster, mas ainda estético. Anos 2000, só Monster, entendeu? E dali pra frente a estética foi se perdendo. Mas, enfim, a gente sabe como as categorias são subjetivas. Cada campeonato, pode ser até o mesmo campeonato, como por exemplo, ano passado, o Dubai Pro, eles queriam uma condição muito absurda, então todos os caras que ficaram no top 5, eles estavam com uma condição muito boa. Sim. Já nesse show não foi a mesma coisa, eles priorizaram outras coisas, o que foi realmente eu não consegui entender. Eu não consegui receber esse feedback porque, é como eu te disse, eu cheguei num padrão que eu deveria chegar, com as partes que eu precisava melhorar, e não consegui conquistar uma posição que eu almejava, ou pelo menos uma posição melhor do que foi ano passado. Então, foi um ano inteiro de trabalho. Se você for olhar só pela posição, parece que foi jogado no lixo, mas não, claro que não. Eu olho no espelho, eu olho minhas fotos, todos os brasileiros vieram me ajudar, aliás, agradeço muito, a galera foi muito carinhosa comigo, também foi sincera, todo mundo falou, não, você estava num shape espetacular, ninguém aqui entendeu, a galera do show, a galera do backstage também falou, mano, não entendi nada, então assim, foi uma coisa que, pra mim, é positiva, de certa forma. Honestamente, você também tava lá. Ninguém entendeu. E eu acredito que nem a bancada entendeu o que eles fizeram. Não vamos colocar o que foi que aconteceu, que realmente eu não sei. Estava lá, dessa vez, simplesmente assistindo. Esse ano eu não tinha atleta, não tinha marca expondo, não tinha nada. Eu estava realmente ali para ver você no palco apenas. Olha que legal, obrigado. E foi estranho. Os coaches com quem eu conversei depois também, a mesma interrogação na cabeça de todo mundo. Foi uma coisa geral. Ninguém entendeu, os atletas que estavam muito bons ficaram para trás, os que estavam mais ou menos estavam para frente, e o que aconteceu? Entender realmente dos árbitros, teria que realmente perguntar para eles qual é o feedback. Enfim, eu também não entendi, mas eu não estou aqui para questionar quem sou eu, entende? Eu não sou um árbitro, eu não tenho curso de árbitro, eu só tenho minha visão artística do esporte, eu acompanho o esporte desde a década de 20 eu olho os físicos, e é uma coisa assim que eu olho mais para ter uma visão artística e me basear no que eu quero fazer. Isso é o mais importante, eu olhar para o meu físico, tô bem, tô melhorando, é isso daí, legal. Se eu for levar em consideração uma posição, é a mesma coisa que, vamos dizer assim, a pessoa fazer um teste de QI e ela sair com QI baixo no teste e ela se achar uma idiota. Mas necessariamente não é um teste de QI que vai falar que você é inteligente ou não. Porque, por exemplo, se você colocar um peixe pela capacidade dele de subir uma árvore, ele vai ser um idiota a vida inteira. Você entende? Existem pessoas que são certas para certos pontos. Então, assim, teve aquela posição, não adianta chorar pelo leite derramado, não adianta eu ficar bravejando contra o mundo, eu amaldiçoar alguma coisa, pelo contrário, eu só tenho a agradecer. Se isso está acontecendo comigo, é porque Deus tem planos maiores para mim e colocou esse desafio para mim. Você realmente quer isso? Você quer isso? Então vamos ver se você aguenta passar por isso, entende? Vamos ver se no fundo do seu coração você vai querer isso mesmo não estando nas melhores, entendeu? Mesmo não sendo o campeão. Porque é aí que a gente vê quem é de verdade, né? Então, histórias como Ronnie Coleman, Michael Jordan, tem uma infinidade de atletas que são fodas, que eles foram tantas vezes rejeitados, mas a capacidade do verdadeiro campeão não está em vencer. A verdadeira capacidade do campeão está em cair e se levantar rápido. Sim. Cair e se levantar rápido, quantas vezes for necessário e para alcançar o seu objetivo. Então é isso que eu tenho muito forte na minha cabeça, e como eu disse, por quando você ama uma coisa, nada pode te tirar isso. Nada, nada. E o que é, ou quem é, o Júlio não atleta? O Júlio não atleta é uma pessoa que não tem como fixar ela a um padrão só, porque ela está sempre em mudança, como é necessário, né? A gente sempre tem que estar se adaptando, sendo resiliente e cada vez tentando evoluir mais e mais. O Júlio Pessoa é uma pessoa que busca cada vez mais se desenvolver fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Eu cada vez tento estudar mais isso, tento me aprimorar em ser uma melhor pessoa, em ter sentimentos bons, em fazer coisas boas, em projetar coisas boas, em pensar coisas que possam ajudar os outros, em tentar ensinar alguém a compartilhar alguma coisa que eu aprendi. Basicamente é isso. Eu já passei por muitas fases da minha vida, Solar. Eu já passei por fases de completa introversão. Eu na minha vida, já fui muito revoltado.
Assim, quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu passei por muitas coisas, mortes de família, acabei me vendo, me deparei na rua, praticamente com 19 anos, tinha um dinheiro guardado, comprei uma academia na loucura, vivi nessa academia por 6 anos, não tinha quarto, eu dormia no chão, não tinha fogão, não tinha geladeira, eu comia comida do bar e tinha um micro-ondas que eu esquentava uma batata doce, era o máximo. E era isso, eu vivi assim por 6 anos, me sacrificando, mas não é uma coisa, quando eu falo me sacrificando, coisa difícil. Hoje eu olho e falo, caramba, eu passei por muita coisa, né? Eu vivia com uma vida muito simples, mas quando eu me recordo de como eu vivia nessa academia, eu sempre estava feliz, porque eu estava dentro da academia. Então, eu chegava no final de semana, todos os meus amigos iam dar rolê, eu ficava dentro da academia, eu não saía, eu não via nem a luz do sol. Sábado e domingo eu ficava dentro da academia, posando, colocava lá o sonzão no talo, colocava uma churrasqueira elétrica, colocava umas linguiças lá e ficava treinando, fazia um churrasco lá, sozinho, cara. Sozinho, eu era super feliz, eu olho pra isso e falo, cara, eu não tinha nada naquela época e já era muito feliz, e hoje eu tenho muito mais, tenho um apoio, tenho a Adaptogen que está junto comigo, a Box Imports, tenho amigos como você, tenho uma mulher maravilhosa como Marcela, tenho pessoas do meu lado, então assim, comparado ao que eu tinha antes com o que eu tenho agora, minha vida melhorou assim exponencialmente, eu me sinto muito mais feliz. Então eu como pessoa, hoje em dia, só tento me aprimorar nesses quesitos. No quesito físico, como sempre, quesito mental, cada vez me desenvolver mais, aprender mais, absorver coisas boas, no quesito espiritual, cada vez tentar me elevar mais, basicamente isso. E também no quesito financeiro, cada vez tentar buscar mais oportunidades de estar se desenvolvendo, de ter um financeiro melhor para que assim eu possa me desenvolver também como atleta e possa ajudar outras pessoas também. Sim. Não tem como tirar o dinheiro da jogada. Ah, não, o dinheiro ele faz parte do mundo físico. Sim. Você pode, assim... Por mais espiritualizada que a pessoa seja, a gente vive no mundo material e a gente precisa... Isso, a gente vive entre mundos. A gente vive no mundo físico, mental e espiritual. A gente está entre esses 3 mundos e a gente tem que manter um equilíbrio entre eles. Eu vejo que a prosperidade não é só você ter sucesso no mundo físico. Não é só você ser um cara super inteligente e ter sucesso na vida mental. E também não é só você ser super espiritualizado e não ter o físico e não ter o mental. É o combo. Você entende? Você tem que estar equilibrado entre os 3. Sim. Para que assim você possa viver feliz. E claro, eu acho que o segredo de tudo isso, a chave de tudo isso, está mais em como você enxerga a vida também. Porque eu conheço pessoas que têm uma vida maravilhosa, como você já deve ter conhecido, muito melhor que a sua, por exemplo, mas elas não são felizes. E tem pessoas que vivem numa vida super simples, com muito menos que você e agradecem muito mais. Então eu passei por esses, na minha vida, até chegar aqui, eu passei por altos e baixos, que eu posso dizer muito baixos, você entende? Na questão financeira. Eu peguei, como eu te falei, morei 6 anos numa academia. Peguei 1 ano, comecei a competir na NABA, fiz 6 competições. Dessas 6 competições, acabei me tornando campeão sul-americano no meu primeiro ano. No ano seguinte, fui para a FBB, competi uns campeonatos normais lá, ganhei um outro mais regionais. No terceiro ano, fui para os Estados Unidos, competi o Mr. Olympia em Las Vegas, fui campeão, me tornei profissional. Quando eu voltei, eu sabia que eu tinha vendido tudo para ir para lá. E eu sabia que a hora que eu voltasse, eu ia passar por uma outra fase difícil. Então eu voltei para o Brasil com 116 quilos e me deparei, depois de alguns meses, com 82 quilos. Isso você não sabia, né? Não. Aí eu vou te contar um pouquinho dessa história assim, bem por cima. Quando eu voltei, eu tive que me virar. Eu até tenho um amigo, o Fernando Superman, que é o Monstercast do Brasil. E ele foi um cara que a gente conversou bastante. E aí eu morei com ele uns 3, 4 meses. Depois eu fui para um outro lugar, morei bem perto da academia do Pinduca também, que é um cara que tem muita história no esporte, me ajudou também bastante. E dali eu fui procurando ter A primeira coisa quando eu voltei pro Brasil foi meu pensamento foi, eu preciso ter uma casa. Eu não posso ficar avulso dessa maneira como eu fiquei minha vida inteira, porque eu morei 6 anos numa academia. Então eu tinha um lugar para morar, eu já não tinha mais academia, então aonde eu ia morar? Então apareceu uma oportunidade através de um amigo, o Itinho, ele falou que tinha um terreno num lugar, então eu peguei esse terreno sem dinheiro nenhum, eu não tinha dinheiro nenhum. Fui fazendo do jeito que dava. Depois, basicamente, em 1 ano e meio, eu fui juntando cada dinheiro que eu tinha
para construir essa casa. Eu não comia, eu ficava o dia inteiro trabalhando de pedreiro, basicamente ajudante de pedreiro, né? Então eu ficava no sol, trabalhando com a enxada, construindo minha casa, pegando todo o dinheiro que eu tinha para fazer isso daí. Então eu não tinha dinheiro nem para comer. O que eu fazia para comer? Eu ia na feira que tinha do lado de casa, eu pegava R$ 80, eu pegava tudo que tinha na feira. No Brasil, para quem não sabe, feira, os alimentos acabam sendo muito baratos. E eu pegava todos esses alimentos e fazia durar a semana inteira. Então eu fiquei 6 meses sem nenhum tipo de fonte de proteína animal. Então eu fiquei 6 meses só comendo vegetais e praticamente um vegano, né? Depois mais 6 meses só com ovo. E aí minha condição começou a melhorar um pouco. E aí eu comecei a adicionar proteínas de novo. Então eu cheguei a 82 quilos. Não foi só porque eu fiquei vegano. Foi porque todo o esforço que eu fiz, conjunto com tudo isso, me fez chegar nesse peso que eu nunca tinha mais... tipo assim, depois que eu passei dos meus 100 quilos... Você estava comendo muito menos e estava fazendo muito mais exercício, esforço. isso, e no sol. Então você vai chuiando, né? Você vai sumindo praticamente. E aí o que aconteceu? Eu, com o título de profissional, de campeão de Mister Olímpia, me vi numa situação de que eu vi os caras do meio, pedi ajuda pra eles, eles olhavam pra mim e eles davam risada da minha cara. Tipo, me descredibilizando total. Ixi, ó, tá fumando pedra, tá fumando crack. Os caras falavam isso. Ah, amigo, tô vendo que você tá definhado. Ninguém quer saber da sua história, Solar. Ninguém quer saber o que você tá passando, irmão. E são todos esses caras do meio que são muito influentes. Todos eles, tipo, me ignoraram. Beleza, eles não tinham que me ajudar, você entende? Não é obrigação de ninguém me ajudar. O que eu tô te contando aqui é uma história, e não para reclamar de alguma coisa, mas para mostrar para os outros que às vezes as coisas não são tão fáceis como elas pensam. Às vezes elas veem o gorila aqui agora e falam, olha, o gorila tem todo o suporte, o gorila tá na boa, o gorila tá bem, mas espera aí. Viajando o mundo com dinheiro. Olha tudo o que aconteceu, entende? Então eu tive que passar por isso, e aí eu fui voltando o meu físico, aí eu comecei a ter oportunidades, porque a verdade, sabe qual é? Ninguém vai te dar uma oportunidade, é você que vai construir ela. Sim. Ninguém vai chegar e falar assim, ai, que dozinha de você, vem aqui, eu vou pegar a sua mão e vou te ajudar. Não, Solar, não existe isso. Por mais que você tenha até conquistado alguma coisa, as pessoas veem o que você é na hora, entendeu? Então, assim, ninguém queria saber o que eu tava passando na hora, você tava vendo como é que tava meu físico na hora. Então, todo mundo desacreditava, como é que esse cara vai... Tá aí, então por que tá desse jeito? Não vai voltar a ser o que era, entende? E eu voltei muito melhor. Então, eu costumo dizer, como falando em analogias, a pessoa tem que se chegar como uma fênix. Toda vez que ela cai lá embaixo e vira cinza, ela tem que pegar fogo de novo e ficar mais forte. É isso que vai fazer ela renascer, entendeu? É isso que vai fazer ela se adaptar e ser resiliente e quebrar esse platô e fazer as coisas mudarem, entendeu? Na sua vida. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei e falei, tudo bem, ninguém quer ajudar, não é obrigação de ninguém, eu vou continuar meu caminho. E aí o público começou a prestar atenção em mim. O gorila. Quando o público começou a ter atenção em mim, começou a ter um hype em cima disso, as marcas começaram a se interessar. Vamos ajudar o gorila? Vamos ajudar. Então, dali para frente, a primeira marca que eu entrei foi a FTW. Fiquei trabalhando com eles, eu acho que uns 6 meses, sem nenhum dinheiro, apenas suplementos. Depois eu fui para Max Titanium, fiquei lá 1 ano trabalhando, um ótimo trabalho. E depois me instalei, até hoje, onde estou agora, 4 anos, na Adaptogen, que é a empresa que eu mais me dei certo, a empresa que também tem a melhor qualidade de produtos no Brasil. Você não vai encontrar uma marca melhor que essa. Tudo bem, fazendo merchanzinho aqui, é claro, porque é uma marca muito boa e eles me ajudam bastante. Aliás, vou te dar um presente aqui. O que você prefere? Chocolate com avelã, chocolate belga ou pistache? Chocolate com avelã. É boa escolha. Essa é só a melhor barrinha de todas que você vai comer. E não tô fazendo, não é clubismo não, nem propaganda, tá bom? Depois você experimenta a hora que você quiser e você dá seu feedback. Enfim, é a marca... Eu já tenho sobremesa para hoje à noite, então? Isso aí, sobremesa boa ainda, hein? Aliás, com muita proteína. Adaptogen, muito obrigado, sempre pelo suporte e os ótimos produtos. Então é uma empresa que eu me dei muito bem e ela me deu uma estabilidade. Aí eu comecei, depois que eu entrei no Adaptogen, eu comecei a conseguir me organizar mais, a viver como atleta. Claro que eu tenho muitos trabalhos lá, eu faço representações comerciais, eu trabalho no canal do YouTube, enfim, muitos outros trabalhos, mas ali eu consigo dormir e acordar sabendo que eu vou ter um certo salário destinado a ser atleta. Então isso acabou me fazendo buscar um rendimento maior. Eu consigo treinar mais e consigo desenvolver mais meu shape. Então
Daqui pra frente, assim, de 4 anos pra cá, meu shape só desenvolveu, só fui galgando mais coisas e ainda não é o fim. Eu tava numa subida, essa colocação meio que fez dar uma caída nas minhas ações, digamos assim, né? O valor da bolsa, por quem tá olhando, deve ter falado, ixi, ó, deu uma descontada lá, mas pode ficar tranquilo, galera, vocês podem apostar nessa ação que ela... podem apostar nessa ação que ela vai subir ainda muitos por cento, viu? Muitos por cento. É uma ação aí que promete muito, galera. É sensacional isso. Eu não estava esperando essa analogia. Então aí, no mercado de trabalho, tudo. Mas eu vejo a vida realmente como também um gráfico de mercado. Se você for olhar, nada sobe direto. Não. E nada desce direto. Tudo tem as suas oscilações. Então, a vida, o segredo é esse, é você saber aproveitar os pontos altos da vida e também não se deslumbrar a ponto de achar que a vida é só um arco-íris. E nos momentos baixos, você não bravejar ou amaldiçoar alguma coisa, mas entender o que você tem que aprender com aquilo. Disso daí eu escutei uma vez um rapaz, ele me disse, bem mais velho já, momento baixo, levanta a cabeça. Momento alto, abaixa o nariz. Seja humilde. Eu achei isso sensacional. Sim. Isso é maravilhoso, isso é o básico da vida. É o básico da vida, mas acaba sendo difícil, porque quando a gente está no momento alto da nossa vida, é muito fácil a gente começar a se achar superior aos outros. Em algum ponto, você entende? E isso nunca deve acontecer. Você nunca deve perder a humildade e nunca deve deixar de ajudar quem busca conhecimento. Se uma pessoa vem atrás de você querendo saber alguma coisa, compartilhe conhecimento. Se a pessoa não vem atrás de você e você vai compartilhar conhecimento com ela, você também tem que estar ligado para que você pode ser ignorado ou a pessoa fala qualquer merda para você. Então eu sou do tipo de pessoa assim, vamos dizer assim, isso é um exemplo, eu tô na academia, eu tô vendo um cara fazer um exercício super errado. Se ele não me pedir opinião, eu não vou falar nada. Você entende? Eu não vou chegar lá e falar, cara, você tá fazendo errado. Porque o cara pode chegar em mim e falar assim, eu tô fazendo certo. Você que não sabe de nada. Ou, não, você tá falando aí é besteira. Então, hoje em dia, eu aprendi que eu aprendi que você deve compartilhar o conhecimento com quem busca. Sim. É isso. Sim. E deve compartilhar, porque tem gente que você chega e pergunta as coisas e o cara fica assim, eu vou compartilhar isso com ele? Por quê? E por que não? Você entende? Por que não? Toda vez que eu ensino alguma coisa para alguém, isso volta para mim de novo. Sim. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Tudo bem que existe a lei do universo, mas eu tô falando até no sentido de quando eu ensino alguém, eu tô repetindo isso na minha cabeça. Quando eu motivo alguém, eu estou me motivando. Quando eu desmotivo alguém, eu serei desmotivado. Quando eu tenho inveja de alguém, isso vai voltar para mim como uma frustração. Então o universo é assim, ele não vai devolver o que você está pensando ou pedindo. Ele vai devolver o que você está fazendo. A maneira das suas intenções. Você pode falar uma coisa, mas está com intenção por trás. Então o universo não vai voltar para você o que você está falando, ele vai voltar a sua intenção. Você entende o que eu quero dizer? Eu preciso que você fique fluente em inglês urgentemente. Ok, sir. Eu preciso. I learn English. Eu preciso deste discurso pro resto Palestra. do planeta. Eu tô falando bem sério. Tem muita gente que precisa escutar essas suas palavras. Eu tô me esforçando, mas eu vou me esforçar Do mais. jeito que você tá falando, exatamente assim. Isso é sensacional. Obrigado, Alf. Obrigado. Cara, agora, essa sua história de ter tido academia, vivido lá dentro por anos, isso me toca muito, porque o meu primeiro treinador da minha primeira academia de musculação... Não, eu estava no Brasil. Tá, eu estava com 13 anos. E ele morava assim. Sim. Junior Train, da Train de Embu das Artes. Embu, pode crer. Então, ele vivia dentro da academia. E a academia era a vida dele. E a gente estava no meio do treino, mais ou menos no horário do almoço, a academia tinha cheirão de macarrão e frango, porque ele estava na cena do lado, cozinhando, e era essa pegada. Isso mesmo. Tinha dinheiro naquela época? Ninguém tinha dinheiro naquela época. Então, era engraçado, um dia ele veio brincar ainda, porque eu fui zoar ele, porque ele estava comendo pão de forma. Aí eu, mas por que estava comendo só esse pão? Não tem nada dentro? Aí ele... se eu quiser o pão molhadinho, eu cuspo nele. Eu como. Aí eu, fisiculturismo é isso então? Que foi quem
com poucas palavras, me ensinou muita coisa. Sim. Do tipo, a primeira coisa, que ele veio falar que precisava de fazer dieta e tal. É a primeira pessoa na minha vida que falou isso. E aí eu falei, tá, mas como? Porque eu ainda moro com minha mãe, eu não sei cozinhar. Aí ele, aprende. Se você quer ser atleta, aprende a cozinhar. Concordo totalmente. Isso é um dos Eu maiores segredos dos concordo atletas. totalmente também. Mas você sabia que a maioria dos atletas não se preocupa com isso? Eu penso assim, ó, na minha concepção, se você é um atleta de verdade, você tem que ser bom em treino. O que se resume a treino? Você entender biomecânica, você entender quais os tipos de intensidade que você pode usar, metodologias, tudo que envolve treino, tudo que você puder, a história do fisiculturismo na parte empírica, de você olhar os atletas, o que eles faziam e ver o shape que eles construíram, todo esse estudo está na parte física, e você entender da anatomia, né, com certeza. Mas não se resume só a treinar fisiculturismo, a outra parte muito importante é a alimentação, então você tem que entender sobre nutrição. Aí começa pelos básicos, o que é caloria, o que é macros, aí depois a gente vai biodisponibilidade, como cada alimento vai afetar o seu corpo, sua digestão, tudo mais. Só que existe um fator muito importante, cozinhar, saber cozinhar, essa arte de cozinhar. Então assim, eu vejo muito atleta, ele mesmo se penaliza fazendo uma comida ruim. O cara pega, faz um arroz de qualquer jeito, vira um sabão, o cara vai, faz um frango de qualquer jeito. Aquele bloco de arroz. Isso. Aí vai, faz um frango de qualquer jeito, ou compra o frango mais barato que tem lá, o arroz mais zoado que tem, aí vai comer. Nossa, que horrível. Troca a cor, né? Que o arroz fica amarelo, mas o frango fica branco. Isso mesmo. Ué. Aí o cara come, nossa, isso aqui é muito horrível. Aí ele vai ficar com um desejo insaciável de comer alguma coisa palativamente boa. Só que ele poderia fazer isso nas refeições dele. Só que ele não se especializa nisso. Então, assim, eu também fui assim. Todo mundo tem o seu começo. Eu também fui um cara super ignorante. Eu era um cara no começo que só pensava em catar peso e também só tinha que comer. Sim. Era isso. Então eu comia tudo de qualquer jeito. Não sei cozinhar, vou comprar um pacote de peito de peru. Isso, é tipo uns caras assim, isso. Aí vai pensar mas só... tá retido, o que acontece, né? Cheio de sal, né? Vai entender. Os caras não entendem, cheio de embutido. Então, mas aí é que entra essa questão. Cada vez eu fui me especializando mais. E se eu jogar um orégano no arroz? E se eu pegar, de vez de um arroz branco, eu pegar um basmati? Pô, gorila, arroz basmati é caro pra caralho. Mas, meu filho, você sai pra comer todo final de semana, gasta 300 conto. Dois dias que você sai pra sair é 600 pau. Se você pega 600 pau e dilui nas suas compras, você compra tudo comida boa. Você entende? Então, mas é o sacrifício. As pessoas não estão dispostas a se sacrificar, a perder tempo para cozinhar, fazer uma coisa boa. Porque assim como eu te falo, eu cheguei a um ponto da minha vida que a minha comida é melhor que de muitos restaurantes. Não vou falar de todos, mas é muito melhor. Eu tenho até medo, às vezes, de sair para comer e me decepcionar. De falar, pô, gastei... Pô, ainda paguei isso. E veio pior... Paguei 500 de RAM ali naquela comida. Pô, devia ter ido... eu pago, eu vou na cozinha do restaurante. Isso, devia ter ido no Carrefour, eu fazia um banquete por 3, 4 dias, entendeu? Eu comeria muito bem. Então, assim, hoje eu cheguei nesse ponto de que a comida nunca é um problema para mim. E assim, o único problema poderia ser comer menos, é isso, passar fome. Mas também eu não ligo para isso. Eu já transcendi essa questão da fome, que é outra coisa que os caras têm muito problema em relação a isso. Por isso que é difícil de secar. Eu vejo os caras pegando, quando eles estão numa dieta apertada, eles começam a passar fome, primeira coisa que eles fazem, eles começam a recorrer a adoçante. Então, é Coca Zero, é Pepsi Zero, é chicletinho, é um monte de coisinha que tá falando que é zero caloria, mas isso não é zero impacto na sua insulina. Exato. Isso vai ter um impacto na sua insulina, isso vai reter o seu shape, isso vai te dar mais compulsão para comer doce, então vai ser mais difícil ainda você fazer dieta. São coisas que parecem ser... Outro detalhe, sutis. Não se baseiem em cutting de atleta open. Ah, também, com certeza. Que a grande maioria ainda tá nessa pegada. Fala, não, mas fulano tá fazendo isso. Vê o vídeo lá do cara fazendo tal coisa. Tá, mas fulano tá com 140 quilos seco no palco. Isso, o cara não tá... vai enfiar essa coisa. O cara tá com porque a sua cintura conta, a deles não. Também. Não, e o cara tá com 140 quilos open que você tá vendo lá no Olímpia, mas quanto recurso ele tá por trás daquilo? Então o cara tá tomando GH rodo, é insulina, é T3, é peptídeo. Que é pra bater
as vontades que ele não consegue segurar. Então ele vai ter um gasto calórico basal muito maior. A queima de gordura dele vai ser muito mais acentuada, então ele vai precisar comer algumas coisas a mais, ele vai precisar fazer uns refeeds muito mais do que um atleta normal, porque ele tem uma demanda muito maior ali junto com ele. Então é muito de realmente você saber ser coerente. Você vê um cara ali, ele é muito bom, tá bom, ele faz isso, mas olha o contexto geral da situação, entende? Então é como a gente estava falando, saber sobre treino, saber sobre nutrição, saber sobre cozinhar, saber sobre parte hormonal farmacológica e suplementação é outra coisa. Quando o cara ele manja de suplementação bem e da parte farmacológica, ele vai conseguir ter um embasamento técnico do que ele está fazendo, se é loucura ou não. Porque se você vai só no que o outro falou, no que o outro fez, isso vira uma lenda, um folclore. Então, uma vez, X cara tomou 36 UI de GH. E aí, um outro cara escuta e fala, então o segredo é esse, agora eu vou tomar 36 UI de GH sempre. Você entendeu? Só que às vezes o cara tomou uma vez. E isso eu tô falando com o GH, isso pode ser qualquer coisa. O cara toma 7 gramas de texto. Sim. Então eu vou tomar. Você pode até muito mais simples do que isso. Porque eu já recebi a pergunta maravilhosa. Isso eu estava no Brasil da última vez que eu morei lá, isso foi em 2018. Um rapaz na academia veio, ele estava acima do peso. Aí ele veio, Solar, me ajuda com a dieta. Eu queria fazer aquela dieta da água que vocês fazem. Aí eu, como é que é? Hiperhidratação, né? Aí eu, que dieta? A dieta da água. A dieta da água é isso. Isso aqui. Aí eu, que dieta da água? Aí ele, porque eu vi que vocês bebem muita água, depois vocês cortam a água, e eu quero fazer isso para baixar o peso. Eu falei, não, amigo, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. Nenhuma dessas estratégias, nem de hiperidratação, nem de desidratação, é aconselhável para pessoas normais. Com certeza. Isso é a última coisa que um atleta faz para competir, e isso são tipo 3, 4 dias e acabou. Isso é só para dar uma refinada. Exato, pelo amor de Deus, não existe dieta da água. Então, é exatamente a mesma questão. Sim. Pode ser com hormônio, com comida, com água, pode ser qualquer coisa. A galera pega uma informação que um atleta fez e leva para a vida como se isso fosse absoluto. A chave absoluto. do sucesso. Não é. Por isso que eu sempre falo, você tem que ser coerente nas coisas. Se você não tem uma base de estudo, qualquer coisa vai te levar a um caminho que você pode achar que está certo. Quando você já tem, você se questiona. Peraí, o cara está fazendo isso, mas isso pode acontecer isso. Então, peraí, vamos olhar melhor a situação. Vamos ver quem já fez isso e aconteceu. Agora, tem gente que fala assim, mas a pessoa tá viva? Começa por aí, né? Mas tem muita gente que fala assim, mas eu não sei por onde começar, por onde estudar, você já tem anos de estudo e às vezes para eu começar isso é difícil. Tudo bem, sabe o que você faz? É o que normalmente eu dou dica para todo mundo. Pega 4 caras que você acha que tem um físico muito bom e vai fazer consultoria online com eles. Faz com cada um há 3 meses. Ali você vai ter basicamente mais de um ano, né? Vai ser um ano. 4 caras vai dar um ano. Sim. Então você faz 3 meses com um, 3 meses com outro, 3 meses com outro. Dá uma olhada nos protocolos dos 4 caras, vê o que você pode aprender ali, vê as similaridades para ver o que é loucura e o que não é. E pronto, você vai se encaixando pro seu físico, o que vai dar certo e o que não vai. E procure os porquês. Isso. Por que esse preparador me mandou tomar isso? E você tem que perguntar para ele. Exato. Não tenham medo, pelo amor de Deus, gente. Não tenham medo de conversar com os seus preparadores. Precisa. Não conhece alguma coisa? Pergunta. Isso. Não é um protocolo de Deus. É um ser humano também. Converse com as pessoas. Sim, eu entendo que tem alguns coaches que eles não gostam de explicar. Porque talvez eles não saibam o que eles estão fazendo. É aí que entra a questão. Mas também, se o seu coach não te responde, ele te fala que não vai te responder, mude. Isso. Mude. Porque o verdadeiro mestre não é o que te dá o peixe, é o que te ensina a pescar. E isso eu sou como todos os meus alunos assim. Sim. Eu falo para eles, depois que você passou, normalmente eu recomendo que faça uma consultoria de 6 meses. Mas eu falo, se você fizer 3 meses, eu vou te ensinar a base para o seu corpo, porque eu vou montar um protocolo de acordo da nutrição e do treino para o seu corpo. E tudo que você quiser me questionar sobre isso, por que eu estou fazendo isso ou aquilo, eu vou te explicar. Depois disso, é você continuar essa base e ir melhorando ela de acordo com as coisas. Por exemplo,
Eu passei para aquele aluno milho. Milho pode dar pro aluno 1, ou ali o aluno A, pode dar muito certo, pro aluno B não. Sim. Então, esse aluno B, milho não tá dando certo. Então eu vou jogar outra fonte de carboidrato. Vou jogar arroz, então, de vez do milho. Pronto. Então ele já entendeu que o arroz dá certo. Então, se porventura, mais pra frente, alguém falar pra ele comer milho, não, cara, milho não dá certo pra mim. Então eu já sei disso. Então você vai, que nem eu, tenho com o meu físico certas coisas que eu sei que não dá certo. E às vezes o coach passa, como já aconteceu, por exemplo, até o Jacim falou, come batata inglesa, que é uma coisa muito comum pra bodybuilding. Sim. Só que batata inglesa não dá certo pra mim. A batata doce, ótimo, eu posso comer quilos, que não me acontece nada. Eu como um pouco de batata inglesa, é uma azia muito forte. E aí eu chegar no meu coach e falar, dar o feedback também. Eu não posso só ser um burro de ficar com assim, ó, não, é só isso. Não, eu tenho que chegar nele e falar, coach, isso aqui não dá certo pra mim. Você acha que a gente pode fazer desse lado? Claro que pode. Sim. Entendeu? Então come só É batata um doce. trabalho humano. A gente não Isso, com certeza. Então esses feedbacks, quando você já tem um feedback sobre você, é a mesma coisa quando você vai no médico. Ah, tô passando mal, vou no médico. Você vai chegar no médico, o médico vai te perguntar, o que você tem? Aí você fala assim, eu não sei, doutor. Mas você tá doendo aonde? Ah, não sei, tô me sentindo mal. Então, se você não dá um feedback pro seu doutor, como é que ele vai te dar um feedback legal? Como é que ele vai te dar uma prescrição boa? Exato. É a mesma coisa o nosso coach. Então, por isso, tem coaches que eles só vão no copia e cola. Eles têm um protocolo, 10 pessoas, 10, mesma coisa. Mas você vai perceber. Você Quando consegue eles perceber. têm apenas 10, né? Que quando passa de 100, certeza, é copia e cola. Com certeza, então. Fato. E existe um trabalho, então a pessoa ela tem que ela tem que realmente se conhecer. Você quer ter um físico bom? Ser fisiculturista não quer dizer competir. Ser fisiculturista é você olhar no espelho e querer mudar seu corpo. Isso é ser fisiculturista. Isso é ser um bodybuilder, um construtor de músculos, construtor de corpo, com certeza. Então, se começa por aí. Se você tem que ter a sua individualidade, você tem que ter o seu físico, você tem que ter a sua arte e construir ela. As pessoas que estão ao redor prestando serviço para você, elas só vão servir para te auxiliar a você chegar ali. Mas quem que vai dar os passos, quem vai fazer tudo é você. Você pode estar com o melhor coach do mundo. Se você não fizer o trabalho, você não vai sair dali. É uma coisa muito simples. Aí, tá cheio. Isso eu vejo muito aqui. Como você sabe, eu recebo muito atleta de head coaches. Os coaches mandam os atletas para mim aqui e eu os treino lá na Beans, como aconteceu contigo também no ano passado. Com certeza. E muitas vezes esses coaches eles mandam a dieta, o protocolo ou o que é para fazer lá no treino para mim também. Certo. Para eu conseguir entender o quanto que eu posso puxar esse atleta, Com o certeza. que está acontecendo, Legal. quais os pontos que eu preciso bater nele, que eu preciso realmente prestar mais atenção. Então, assim, tem atletas e atletas. O coach é o mesmo que está enviando as pessoas para mim. E os atletas completamente diferentes. O que acontece? O coach é ruim? Não, o coach ele já está com 20 títulos de Mr. Olímpia. Agora, por que o seu corpo não está funcionando? Aí pergunta a pessoa, não, estou fazendo tudo direitinho, legal. Aí estou treinando a pessoa por 3, 4 dias, aí chega um dia, agora porque você está tomando o aminoácido, tanto de creatina, aí ele, não coloquei creatina hoje. Aí eu, por que você não colocou creatina? Mas seu coach mandou você colocar. Não quis. Aí, opa, cadê o 100%? Seu 100% caiu, então já está em 99%. Bem menos. Se não está tomando creatina, já é bem menos. Aí o que mais que você não está fazendo porque você não quer? Não, porque aí colocou essa batata, não gosto de batata, aí começou a falar tudo. Eu falei, não, mas você não está seguindo nem 50% do que o seu coach mandou. E não tá falando para ele, né? Exatamente. Você falou pro seu coach? Não, eu só mudei. Falei, por que você mudou? O seu coach, o seu preparador, na cabeça dele... Ele está fazendo isso. Você está fazendo isso. Ou seja, ele está esperando um resultado no seu corpo baseado no que ele te deu de protocolo. Uhum. Ele vai fazer, quando o seu próximo check-in, ele vai analisar o seu shape com o protocolo que ele te mandou. Tem coisa errada. Esse cara vai quebrar a cabeça para mudar a dieta e o protocolo porque as coisas não estão funcionando do jeito que ele estava pensando. E aí a culpa vai ser de quem? Do coach. Então esse coach não trabalha bem. Mas você como atleta não está fazendo as coisas. Você está tirando tudo da sua cabeça. E aí?
Isso mesmo. Conversou? Não. Então, existe essa necessidade, precisa ser uma via de mão dupla. Então, você discorda com um atleta? Fale com o coach. Com certeza. O coach discorda de você? Fale com o atleta. Então, precisa existir essa comunicação. Não existe. Isso se engana quem pensa que isso é um esporte individual. Não é. Não. Tem muita coisa envolvida. Se tiver o mínimo de gente envolvida, tem duas pelo menos. Sim, com certeza. Então já não é individual de maneira alguma. Então é complicada essa situação. Acaba sendo individual e ao mesmo tempo não. No sentido de que, no fim das contas, só você pode treinar por você, só você pode comer por você. Mas existem fatores que englobam tudo isso que você vai precisar de pessoas. Não tem como você fazer tudo isso sozinho. Senão você vai se desgastar muito. Até na questão de pensar demais. Você pode, enquanto você está numa dieta normal, até no começo de um cutting, você consegue raciocinar bem. Mas quando te faltam 15 dias e você está super puxado, com a ansiedade que pode vir a bater por causa de competição, você começa a se olhar diferente. Você se olha e fala... É aí que está a hora do erro. Aí que o coach ele é o mais importante. Não tô me achando seco o suficiente. Tô pequeno. E às vezes você não tá, entendeu? E às vezes é uma coisa que aí você quer trocar alguma coisa, quer comer a mais. Ou pra cima ou pra baixo. Isso. E aí... Você pode aí vai do seu humor. Você acordou de bom humor aquele dia, você vai olhando no espelho, seu shape tá maravilhoso. Isso. Já pode competir ali mesmo. É. Não dá. Pera. Ou então, você acordou de mau humor, você vai olhar no espelho, seu shape tá inteiro no lugar. Você vai olhar, que bosta. Bem. Que bosta. Não quero, não vou mais competir, porque o shape não tá respondendo. Tá perfeito, não muda, continua, descansa, não é dia de treino. Isso. Esquece ir pra academia para consertar algo da sua cabeça. É na sua cabeça só. Isso. Então eu como atleta profissional, hoje eu vejo ainda mais pelo fator que eu levo isso com muita seriedade, mas assim, eu vejo que é necessário você ter alguém do seu lado ali, nos 15 últimos dias é muito importante. A pessoa tá junto com você, te vendo, não quer dizer cuidando de você não, mas todo dia te vendo um pouco e tendo um feedback para isso sair mais refinado. Então assim, até antes dá para ser uma online? Até dá. Não é legal, porque você não dá pra ter uma noção realmente exata por fotos e vídeos. Sim. De uma pessoa, como é que tá a condição e o volume dela. Mas, mesmo assim, dá para se fazer um trabalho desse. Só que ali nos últimos 15 dias, por foto, vai ser muito mais difícil você fazer alguma coisa. Sim. Agora, vamos voltar para você. Vamos lá. Especificamente. Claro. Veio ano passado sua primeira vez. Veio esse ano, sua cabeça já é diferente. Você está indo embora de Dubai amanhã. Correto, amanhã. O que tu leva de Dubai? Vamos ser mais específico. O que tu leva de Dubai para o Brasil? Você está indo para o Brasil agora. Além das coisas materiais, uma coisinha outra que eu comprei, um sapato, essas coisas. Não é isso que essa eu quero. roupa aqui. Definitivamente não foi isso que eu perguntei. Brincadeiras à parte. Bom, eu levo ensinamentos, eu levo ensinamentos, eu levo gratidão, eu levo visão diferente, eu levo mais fogo, mais sangue nos olhos, eu levo mais disciplina, eu levo mais amor, eu levo mais entendimento e mais experiência, principalmente, mais experiência. Como eu disse para você, nas horas que você se vê na parte baixa da sua vida, tô falando emocionalmente, né? Quando você se decepciona com alguma coisa, é ali que é o ponto mais importante para você evoluir. É ali que ou você vai ficar caído no chão e vai se arrastar por um tempo indeterminado e ficar chorando e ficar ai minha vida, e vivendo do passado, ou é ali que realmente você vai transcender e falar, mano, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que evoluir. Então é isso que eu levo. Todas as dificuldades na minha vida, isso aqui não é nada comparado com o que eu passei na minha vida, entende? Mas todas as dificuldades que eu levo na minha vida, eu não tenho tempo para ficar parado. Até porque movimento é vida. Eu penso assim. Então assim,
Aconteceu? Beleza. O importante não é o que acontece com você, é o que você vai fazer com isso. Sim. Isso é o mais importante. Então aconteceu? Beleza. Então eu vou estar melhor. Eu vou estar melhor, eu tenho certeza que eu vou estar melhor. Porque de ano passado para esse eu tô melhor. Eu sei disso. Então ano que vem eu vou estar melhor ainda, sabe por quê? Porque eu tenho uma motivação a mais. Talvez se eu ganhasse, eu não teria tão motivado como eu tô agora. Dá uma relaxada? É, isso mesmo. Oh, sou bom. Tô de boa. Tô fazendo tudo certo. Não é que tá errado, digamos assim, mas às vezes uma derrota, ela acaba te ensinando mais no sentido de você se tornar mais disciplinado, se tornar uma pessoa melhor no sentido geral. Se você consegue transmutar isso, deixando bem claro. Porque coisas negativas, elas vão ser negativas. Mas se você consegue transformar chumbo em ouro, porque é aí que está a pedra filosofal. O que sempre procuraram lá antigamente, falando sobre a pedra filosofal que transforma qualquer material em ouro, metais não nobres em nobres, na verdade não são metais, são seu pensamento. Por isso que é pedra filosofal. É filosofia, é filosófico. Então é você transmutar coisas negativas em positivas. Não é que coisas negativas não existem, elas existem. E você transmuta elas a partir de como você absorve e pensa sobre isso. Então é a hora de que você transforma o chumbo em ouro, entendeu? Então às vezes se você ganhar, é ótimo, é muito legal você ganhar. É muito bom, mas é necessário. Às vezes você perder para você entender certas coisas que você não entenderia quando você ganhasse. Como eu te disse, às vezes eu ganharia, de boa, agora eu vou comer de tudo, vou fazer porque eu tô muito bom, que não sei o que lá. Aí eu perdi, no dia seguinte já tava lá fazendo cardio. Já tava lá treinando, com sangue nos olhos. Se alguém achou que ia fazer isso para me desanimar, saiu pela culatra, entendeu? Porque eu acabei ficando ainda mais disciplinado. Concordo com quase tudo que você falou. Ok. A única coisa que eu discordo é o às vezes sobre a derrota te motivar nesse sentido, de ensinar Fale. mais do que a vitória. Eu realmente sou da opinião de que a derrota ela sempre vai te ensinar muito mais do que a vitória. Mas a derrota ela só A te... vitória é a sobremesa. Sim. Aquele momento foi trabalho cumprido, Sim. missão cumprida, deu tudo certo, legal, ok, parabéns pra mim, sei o que fez. Agora, a derrota é exatamente o que você falou. Mas como eu te falei... No dia seguinte você tava fazendo cardio. Sim, mas é como eu te falo, ou às vezes é de acordo com o pensamento do indivíduo. Porque se nesse às vezes ele não conseguir entender isso, isso vai arrastar ele para baixo. Aí vira trauma, depressão, é um Isso, buraco. e até ele voltar demora. Então, é por isso que eu falo às vezes, porque é como você vai fazer isso. Se você já descobriu o segredo de transmutar isso, você vai conseguir sair de todas. Não estou dizendo que você saber vai ser mais fácil. Não, não é mais fácil. Você só vai ter um entendimento sobre as coisas. Então, é sempre necessário você ter esse momento de introversão quando você se depara com uma derrota na sua vida. Sim. Você olhar e falar, é realmente o que eu quero? Se isso é realmente o que eu quero, o que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu posso melhorar? Como eu vou melhorar? Qual estratégia eu vou fazer? Seu pensamento já tem que ir de acordo para soluções, não para ficar voltando no mesmo padrão depressivo, voltando no sentido de ficar se martirizando, de ficar, porra, aconteceu isso comigo, e ficar lembrando, trazendo aquele sentimento ruim, porque você vai acabar nesse pensamento e sentimento ruim, você vai atrair essas coisas mais ainda para você. Porque é o que você está vibrando. Sim. E vibração, ela vai se assimilar de acordo com o que tem. Sim. Então, o cara teve a derrota, não é, eu tô super feliz, lá, e fingir que tá tudo bem. Não. Pô, fiquei triste, fiquei. Porque se não existisse a tristeza, não existia a felicidade. Uhum. É a polaridade. Yin Yang? Sim, o Yin Yang já é um exemplo, é a polaridade. Então, do mesmo jeito que existe muita felicidade, vai te existir muita tristeza. E quando você tiver muita tristeza, é quando você vai saber dar valor à sua felicidade. Porque se a vida fosse só felicidade, você ia se aborrecer, entendeu? Sim. Vamos então focar na parte de felicidade, que agora eu acho que eu acabei de ficar feliz. Ótimo. Porque tu Isso é veio bom. ano passado, tu veio aqui esse ano, você acabou ano que vem. Então ano que vem você tá aqui de novo? Estarei, não sei se para competir o Dubai Pro, mas eu estarei. Pelo menos nessa cadeira eu quero você no que vem Com certeza, novamente. será uma honra novamente. Vamos encerrar por aqui. Foi Quero rápido te o papo, agradecer. tudo bem. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Que isso, eu que agradeço, Lar.
Galera, esse é um episódio especial em português para o pessoal do Brasil e também os outros povos que falam português. E, então, obrigado. Os outros participantes, vocês vão ver aqui, geralmente a gente fala em inglês nesse podcast, mas muito obrigado por assistir. Muito obrigado, Júlio. E eu que agradeço. Agora vamos na parte normal mesmo aqui. Thank you very much. Thanks so much, sir. Guys, thanks for watching. So please subscribe to the channel and spread this to as many people as you can. And see you next week. Thank you very much. Thank you, Julio Gorilla. Thank you. See ya. Have a nice day.